Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Hoje eu quero mostrar para vocês o cometa que o presidente está trazendo aí de Feliz Ano Novo para toda a oposição. Presentão aí de Feliz Ano Novo para a oposição, de forma que eles já estão ali arrancando os cabelos, tomando um banho de água fria, literalmente, porque água tem tudo a ver com o que a gente vai falar, ok, pessoal? A gente pode começar falando da própria mensagem de fim de ano que o comandante do Exército deixou. A gente já citou, já falou sobre ela aqui. Ela tem essa mensagem, você pode ver em vídeo ou ler o texto. Quando você assiste o vídeo, você percebe que a mensagem do comandante do Exército está cheia de mensagens nas entrelinhas, aquilo que no meio militar se chama de elementos de operação psicológica. Você fala assim, Daniel, mas o que é isso, elementos de operação psicológica? Lembrando para vocês que eu cheguei a dar aula nessa área dentro do Exército Brasileiro como um dos instrutores do curso avançado de operações psicológicas lá no Forte Duque de Caxias. O que é isso? Eu quero dizer para você que você vai estudar sobre isso no meu Clube de Leitura 2022, as inscrições estão encerrando, em livros como esse aqui, do Anatoly Golitsyn, alguém que era especialista nessa área, mas para o governo russo, o governo vermelho. Então, link aqui embaixo, acabou o ano, acabaram as inscrições, não tem mais inscrições de 2021, então tem que aproveitar agora. O que é isso, operação psicológica? É maneira de você conquistar a mente e os corações das pessoas, você conseguir fazer com que as pessoas pensem, reajam e ajam conforme algum tipo de projeto ou de agenda. A mensagem do comandante mostra que o Exército está completamente atento ao que está acontecendo, eles estão fazendo parcerias com os americanos, eles estão se preparando para qualquer tipo de afronta, seja interna, seja externa. Então essa mensagem aqui, ela já deixa assim um cometa para todos aqueles que acham realmente que o nosso sistema de defesa está completamente alijado e desatento com o que está acontecendo no Brasil. Essa mensagem aqui foi recheada de informações nas entrelinhas que você assistindo, você vai perceber quando ele fala, né, que a principal razão da existência do Exército é o seu permanente preparo e a sua prontidão para a defesa da pátria. E ele vai dizer que nós estamos completamente atentos com o que está acontecendo na nossa nação, não vamos deixar nada estranho acontecer, estamos preparando os nossos efetivos aí para qualquer tipo de problema, os treinamentos com as forças internacionais americanas, né, treinamentos históricos com efetivos muito grandes, isso tudo aí pontua e coloca no lugar tudo aquilo que muitos acham que está sendo feito assim ao largo, né, desse tipo de olhar mais cuidadoso. Agora, outros cometas maravilhosos que foram lançados, a gente tem aqui, pessoal, uma coisa que estava preocupando muito o Brasil, a questão hídrica, né? A crise hídrica estava fazendo, sabe o quê? Fazendo a produção da agricultura ficar mais cara, o frete ficar mais caro, a energia mais cara, os alimentos mais caros, a inflação crescendo, isso atrapalhando muito o Brasil, só que agora estamos vendo que as hidrelétricas estão se recuperando e devem fechar o ano com o melhor nível desde 2018, segundo o Operador Nacional da Energia Elétrica. As hidrelétricas do Sudeste têm mais água do que dezembro de 2020 e dezembro de 2019. Vejam só que melhora acentuadíssima. E quando a gente olha com calma, a gente vê o enorme benefício que isso traz para o Brasil. As hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, elas respondem por 70% do armazenamento e tocaram ali 24,3% da capacidade. Isso é muito importante porque quando a gente compara o mesmo dia de 2020, a gente vai ver que eles estavam com apenas 17,5% dessa capacidade e 20,28% da capacidade em 2019, ou seja, isso alivia muito a preocupação com o risco de desabastecimento de águas. A gente tem os níveis dos lagos das hidrelétricas, que é a principal fonte de geração do Brasil, estão agora um pouco abaixo dos 26,5 registrados em 26 de dezembro de 2018, segundo o Operador Nacional da Energia Elétrica. Em setembro, a própria ONS projetava que esses reservatórios estariam em níveis bem menores, projetava ali um nível de 11,5%. A gente está agora aí com quase 27%. Olha o tamanho dessa diferença. Isso aqui, literalmente, é um banho de água fria para a oposição aí que estava achando que ia ver o ano virar com mais esse tipo de problema. Esse novo cenário descartando completamente quaisquer risco de falta de energia nesse ano e também no ano que vem. Ou seja, o clima ajudando faz com que o frete
caminhem para a sua normalização. O custo em 2022 deve ficar abaixo do que a gente viu esse ano, segundo a Exalc Log. Quando a gente olha os gráficos da previsão do valor do frete em rotas importantíssimas, como por exemplo entre Sorriso e Itaiatuba, entre Sorriso e Rondonópolis, a gente vê o gráfico crescendo no início do ano que vem, mas caindo vertiginosamente. Eu vou colocar o gráfico aí para você dar uma olhada, você ver o tamanho dessa queda que está sendo projetada. Isso aqui, pessoal, pode parecer uma coisa pouco importante, mas faz o pessoal da oposição arrancar os cabelos, porque isso aqui é um cenário de normalização. Eles da oposição estão apostando que para o ano que vem, a alta dos preços, que é a inflação, vai atrapalhar muito essa corrida para o ano que vem, mas o que a gente está vendo aqui é a normalização do clima, normalização da produção de energia, normalização do preço do frete. Isso, claro, vai baratear os produtos para o ano que vem. Então, clima muito favorável, trazendo bom andamento das lavouras aí do verão, que havia ocorrido com atraso na safra última, né, a safra passada. Isso acontece, então, a gente vê esses detalhes todos se normalizando. O que aconteceu, para você ter uma ideia? No ano passado, com o atraso do plantio da soja, houve uma concentração da colheita toda em março. Dessa forma, os grãos passaram a disputar mercado com açúcar e aí o preço do frete ficou mais caro, porque tinha um monte de gente querendo contratar frete ao mesmo tempo, isso fez o preço subir. Só que agora, com esse escoamento mais distribuído entre os meses do ano, o custo do frete vai voltar a se regularizar. Isso aqui, pessoal, realmente é uma notícia maravilhosa. E a nossa safra recorde também de soja e a recuperação da safra do milho, com volume 4% maior do que a safra anterior, traz aí um grande benefício, uma grande esperança para nós, e o pessoal literalmente chorando. A gente está vendo as vendas de Natal bateram recorde. As vendas online no Natal subiram e trouxeram ali grande destaque. A gente tem gráfico também sobre isso, mostrando como é que foi uma escadinha ali em que as vendas online foram aumentando. Do dia 10 a 25 de dezembro, as vendas alcançaram o faturamento de 6,6 bilhões, uma alta nominal de 17,9% comparado com o mesmo período do ano passado. Descontando a inflação de 10,42% nesse ano, já tem um crescimento real de 7,5% no ano. Agora, o pessoal fala assim, mas eles sempre falam mais, e aqui também é uma questão de operação psicológica, na verdade até uma questão de dissonância cognitiva, porque os jornalistas ali sempre apostando contra o governo, quando eles veem algo indo bem, eles querem encaixar alguma notícia ruim dentro da notícia boa. Então eles vão falar, o crescimento da venda online foi muito rápido no ano passado, nesse ano cresceu, mas não cresceu tão rápido. É claro que não cresceu tão rápido porque houve a reabertura das lojas físicas. Isso não é uma coisa negativa, isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente não cresceu tanto na venda online porque as pessoas estão comprando presencialmente. Vejam só como é que eles fazem essa dissonância cognitiva, como é que isso funciona. Tem que entender de operação psicológica. A gente vai estudar esse livro, vamos estudar esse aqui também que trata exatamente desse assunto, vamos estudar esse outro aqui também que trata desse assunto e mais esse aqui que é um grande manual desse assunto das operações psicológicas. Se você não entende isso, você não só fica sem entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil hoje, mas você fica vulnerável a ser persuadido também por essas astutas ciladas. Tem que ficar muito atento. Então, olha só outra historinha dessa da dissonância cognitiva, né? A gente teve nesse ano um volume de 16,1 milhões de pedidos online, sendo 18% maior do que o registrado ano passado. Aí ele sempre coloca uma conjunção adversativa, que é o mais, entretanto, porém, contudo, todavia, sempre tem um mais. Ele coloca uma coisa muito boa, tipo assim, eu vou ter que noticiar esse negócio bom, mas vou tentar colocar alguma coisa negativa aqui. Vejam só, nesse ano teve 18% de aumento nas vendas online. Aí eles falam, mas o valor em média da compra caiu. Aí você fala, caiu quanto? Caiu 0,8%. Olha só o negativo que eles tentam botar. As vendas subiram 18%, mas o valor das compras assim, em média caiu. Aí você fala, caiu quanto? Caiu 10%? 20%? 0,8%. É ou não é um negócio muito somebody love que você tem que estar muito atento quando você olha as notícias? É muito difícil você ver no noticiário normal uma notícia boa não vir acompanhada de uma conjunção adversativa. Isso é uma estrutura de programação neurolinguística e de operação psicológica totalmente, tá certo? Então, pessoal,
O setor de telefonia, né, dos smartphones ficou em primeiro lugar, assim como eletrodomésticos. De janeiro a novembro, e-commerce faturou 146 bilhões, uma alta de 27%. Quando a gente olha todo o ano passado ali, teve um aumento de 68,1%. Para o ano que vem, as projeções também são muito boas, indicam ali um crescimento de 7,99% com relação ao ano passado. E no final das contas a gente vê o seguinte, né? Olha só outro Somebody Love, que se você não entende essas estratégias, você fica aí por fora. A notícia vai dizer... A gente falou de venda online, vamos falar de venda geral. Vendas de Natal sobem 10%. Aí você fala, pô, 10% é uma subida boa, né? Mas não é aquela subida, né? Sabe o que você percebe quando você vai ver? Eles falam, subiu 10%, já descontado o efeito da inflação no período. Olha só, quando é para dizer o que subiu, eles tiram do valor da subida a inflação. Eles calculam já descontando a inflação, não dão o valor real não. Houve um crescimento real, a gente está com a inflação em 10% ao ano, houve um crescimento de 20% nas vendas, mas eles tiram já o 10% para dizer que só cresceu 10%. Olha só, aí pequenininho embaixo falam, resultado de 2021 é 54% maior do que do ano passado, tá certo? Aí entra uma conjunção adversativa. O resultado de 2021 é 54% maior, mas, entretanto, contudo, 3,5% menor do que 2019. Eles sempre vão achar um jeito de dizer que o negócio não está tão bom, mas as notícias são maravilhosas, porque os centros comerciais estão ali com a projeção para encerrar esse ano 2021 com 204 bilhões em venda, que é um crescimento de 58%. Os 15 mil pontos de venda no Natal receberam 123,7 milhões de pessoas nas semanas que antecedem o Natal. Olha só. É realmente um negócio impressionante. Agora, tivemos um grande problema global, a falta de matérias-primas e os entraves ali do transporte internacional, da questão logística, afetaram também o lojista ali, porque o lojista não conseguiu oferecer a mesma diversidade de produtos que ele conseguiu oferecer em anos anteriores. Isso atrapalhou um pouquinho, mas mesmo assim, olha o que aconteceu. Quando você pesquisa as notícias, você vai ver assim, muita gente no shopping, mas pouca gente comprando. Shoppings lotados, mas poucas vendas. Essa era a notícia que eu estava lendo em todos os momentos. Inclusive, se você colocar aí na internet vendas de Natal, as primeiras notícias, a maioria das notícias que você vai ver são essas. Shoppings completamente lotados, mas pouca gente comprando. Shopping cheio, mas vendas pequenas. Pessoal, um levantamento da associação lojista, que é a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, que é a Alshop. Um levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, lembrando que, claro, todas as notícias que eu cito para vocês estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado, onde também está o link para você garantir as últimas horas das inscrições para o clube de leitura. Se você ficar de fora desse clube de leitura que vai passar o ano em 2022, a gente num grupo muito seleto debatendo sobre o que está acontecendo no Brasil, tentando analisar o que vai acontecer nesse ano aí de polarização, de disputa ideológica, você vai se arrepender. Então é melhor você garantir logo a sua vaga, tá? Essa matéria, esse estudo da Associação dos Lojistas de Shopping mostrou que 70% das pessoas que foram para os shoppings compraram presentes. Como é que eles podem dizer que o shopping está lotado e ninguém está comprando se 77% das pessoas que foram ao shopping compraram? 77% é pouco? Será que ter 77% é mais do que os 23% que faltam para completar 100%? Vejam o nível de dissonância cognitiva que nós atingimos. Olha só o que falou Nabil Sayun, que é o presidente da Alshop. Ele falou que a população está cada vez mais confiante. E a confiança é a chave da vitória. Quando a população não está confiante, aí o país vai para o buraco. Então o que ele disse? A população está cada vez mais confiante. Ainda com desafios, essa retomada representa um alento para os lojistas que ficaram meses sem esperanças de dias melhores. E hoje, tudo resulta no crescimento de vendas presenciais nas lojas. Olha só, vendas presenciais aumentando e o pessoal falando que é coisa ruim porque a venda online não cresceu tanto. Vejam como é que eles lidam, né? Eles fazem ali, dão aquela azeitada, aquele spin noticioso, o giro da notícia, para poder virar a notícia para o viés que eles estão pensando, né? A venda por WhatsApp dessas lojas foi assim, algo que revolucionou. Segundo a associação, 45% das vendas vieram do e-commerce e as compras presenciais ali ficaram com 40%.
Tá certo? Então, as formas de pagamento mais usadas: dinheiro, 48%, cartão de crédito, 39%, débito, 38%, Pix, 30%. Segundo a associação, as contratações temporárias chegaram a 94,3 mil trabalhadores, com uma taxa de efetivação aí de média de 15%. Isso aí fez, sabe o quê? Fez o número de ocupados crescer e o número de desempregados cair. Essas notícias você não vai ver tendo destaque em outro lugar. Me diz aí, você que está vendo esse vídeo aqui, você vê essas notícias sendo destaque em outro lugar? Você sabe que lá no meu Instagram eu tenho arrumado isso tudo lá. Me siga no Instagram também para você receber essas notícias em tempo real. Sabe o que aconteceu? Desemprego ficou em 12,1%, caiu. O número de pessoas que estão em busca de trabalho também caiu. Caiu o número de pessoas que estão procurando trabalho, porque as pessoas encontraram. Na comparação com o trimestre anterior, a queda é de 1,6 ponto percentual. O contingente de pessoas ocupadas aumentou 3,6%, que representa 3,3 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho em relação ao trimestre encerrado em julho. 3,3 milhões de pessoas, imagina, 3,3 milhões de famílias, que agora tem alguém ali com dignidade para pagar as contas, consumir, comprar e fazer o comércio girar. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, houve um aumento de 8,7 milhões de trabalhadores. Esses dados são do PNAD contínuo lá do IBGE. População ocupada chega a 54,6%, que é maior desde o trimestre encerrado em abril do ano passado. Vejam que maravilha, tá? E o aumento da ocupação do emprego é influenciado por quê? Pelo comércio. O número de ocupados no comércio cresceu 6,4%, representando 1,1 milhão de pessoas. Na indústria, aumentou 4,6%, 535 mil pessoas a mais trabalhando. E também tivemos mais 500 mil pessoas que começaram a trabalhar no setor de alojamento e alimentação, representando ontem 11%. Na construção, subiu 6,5% na ocupação, quase 500 mil pessoas. E sem falar, pessoal, que o governo federal arrecadou já 230 bilhões com privatizações desde 2019. Em 2019, 110 bilhões com privatizações. Em 2020, 59,6 bilhões. E neste ano, até agora, 57,6. Isso aí é algo que você não vai ver tendo destaque. E sabe o que vai acontecer ano que vem? Ano que vem tem menos feriados prolongados e o comércio vai ter um prejuízo muito menor, porque dos 9 feriados nacionais, 2 vão cair em domingo, que é o Dia do Trabalhador, 1º de maio, e o Natal, né? Você pode achar ruim e falar, poxa, mas eu gosto de feriado, mas isso para o comércio é muito complicado. O economista da CNC, que é o Fábio Bentes, ele falou que isso faz que o comércio não incorra em um custo operacional maior. Por quê? Se houver uma compensação pelo trabalho no feriado, na semana subsequente, o comércio é obrigado a pagar a hora trabalhada em dobro. Ou seja, o patrão gasta muito quando ele tem que trazer o funcionário para trabalhar no feriado. Isso aumenta as despesas, atrapalha as contratações e faz com que o comércio fique menos aquecido. Para vocês terem uma noção, o comércio varejista teve um prejuízo de 22 bilhões em 2021 com esses feriados. Para 2022, a expectativa é que tenha uma redução, sabe de quanto? De 5 bilhões a menos de prejuízo com esses feriados aí emendados. Esse prejuízo geralmente ele é maior nos segmentos ali de hiper e supermercado, porque atrapalha mais esse tipo de função, né? A gente tem um calendário aí com 9 feriados nacionais. A gente tem 1º de janeiro, 28 de fevereiro, que é carnaval, ponto facultativo, 1º de março também carnaval, 2º de março, que é quarta-feira de cinza, 15 de abril, que é sexta-feira santa, 21 de abril, Tiradentes, 1º de maio, dia do trabalho, 16 de junho, Corpus Christi, 7 de setembro, vocês sabem, 12 de outubro, que é o 2 de outubro, você sabe, das crianças também, e Aparecida, 28 de outubro, dia do servidor público, 2 de novembro, finados, 15 de novembro, proclamação, 25, Natal. Então veja aí a mudança que nós estamos vendo. Esse é o presentão, esse é o banho de água fria, esse é o cometa de Natal que o presidente está entregando de presente para a oposição, que está arrancando os cabelos. Agora, tem um grande desafio aí ano que vem que o presidente vai ter que enfrentar, e esse desafio eu vou contar no próximo vídeo, ok? Link aqui embaixo para garantir os livros. Esse aqui a gente já começou a ler, 12 livros no ano, 1 livro por mês, aula semanal, live mensal, grupo para tirar dúvidas. Você tem que aproveitar. Faça sua inscrição agora, últimas horas. Um abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!